que ligou para a mãe pedindo que a mãe ajudasse pagando 2.000 meticais para que pudesse passar, porque a cadeira tem precedência, a cadeira, se ela reprovasse naquela cadeira, não podia ter acesso ao outro nível de escolaridade ou passar para o ano seguinte, e recorreu à mãe. Só que a mãe questiona quanto é, primeiramente, e diz que não tem dinheiro. Quando a miúda diz que são 2.000 meticais, ela desiste. Irmã, desliga o telefone, filha. Doutor Manique, bom dia, obrigado por ter aceito nosso convite. Agradecemos mesmo que, em linhas gerais, sabemos que trabalhou com os moçambicanos, deu aulas. Como é que avalia esta reação da mãe? Como é que avalia esta postura desta criança, ou deste estudante, dessa estudante neste caso? Bom dia, honrado e respeitado Massango. Bom dia à sua equipe técnica que torna este programa mais aprazível para os moçambicanos. Bom dia, internautas, bom dia, e todos aqueles que estão em prontidão e acompanhar este programa. Massango, primeiro, e permita-me que endosse a minha especial saudação aos moçambicanos que estão sendo corridos na África do Sul como se fossem gatos, cães, e o nosso governo está numa apatia total. Entre os estados há sempre acordos e esses acordos visam fundamentalmente assegurar, garantir a segurança, a proteção de todos os cidadãos do mundo. Nós recebemos no país vários cidadãos sem passaporte, sem o BI, e mesmo assim nunca soltamos cães atrás desses cidadãos. A procura do emprego é uma corrente geral no mundo. Por isso que, Massango, tu não podes ir para qualquer que seja o país e não encontrar lá estrangeiros que vão à busca de oportunidades. Condeno com bastante veemência esta diplomacia silenciosa do nosso governo. Indo para a questão que me coloca, é uma situação abominável. Nós precisamos de alunos que passam por saber, por terem adquirido competências para poderem transitar de classe. Nunca se pode colocar em cima da mesa para o professor por essa via fazer transitar uma criança que não tem habilidades, não tem competências para transitar de classe. Se calhar é por isso mesmo, porque no nosso país há sempre venda de notas, a venda de diplomas. E quando nós estamos diante dessas pessoas no seu posto de trabalho, encontramos todo tipo de dificuldades que enfermam esses profissionais, porque não tiveram competências necessárias para adquirirem os diplomas, para adquirirem os certificados, e por isso temos o país que temos. É de bater palmas para essa mãe que repudiou o comportamento da filha, que precisava de cerca de 2.000 meticais para poder passar de classe. Já que estou aqui, estou a falar de crianças, estudantes, alunas,
deixe-me parabenizar a minha neta, que está na vitrina e por reunir competências na escola onde ela está. Há um quadro de honra. Está no quadro de honra, deixe-me anunciar, a Alca Urbi Manique é minha neta. Então, as crianças que se esforcem bastante para estarem no quadro de honra, significa que é uma estudante que inspira outras crianças para fazerem desafios maiores para poderem também estar no quadro de honra. É de louvar a atitude desta mãe, que disse não, se tiver que repetir a classe, vais ter que repetir até reunir capacidades e competências necessárias para poder transitar de classe. Ok. É isto que me oferece. Eu, se calhar, até só para tentarmos aqui. Alguns alunos dizem que há professores maus que fazem de tudo para reprovar o estudante. Eu tenho conhecimento, mas o professor apertou muito. Até essa explicação é aceitável? Olha, e de novo vou trazer esta ideia. E eu tenho um filho que está a repetir o ano só para fazer uma cadeira em que o professor está a fazer vida negra. O que é que faço, pai? O que é que fazes é reportar à reitoria este comportamento desse professor. É engraçado que esse meu filho está a trabalhar dentro dessa cadeira. É coordenador lá no serviço dele sobre esta cadeira. E é uma pessoa que tem competência, mas porque o professor está a fazer vida negra, quer lhe tirar dinheiro e pede boleia e não lhe dá, então tem que pagar a fatura por não lhe dar a boleia e por não aceitar pagar o valor para ele transitar de classe. É uma situação velada e quase que em todas as nossas universidades há este tipo de comportamento. Em todas as escolas secundárias sempre há 1, 2, 3 professores que criam esta nubelosidade para forçar os alunos a terem que desembolsar os valores que o professor exige como condição para passar de classe. É uma situação inglória esta para o desenvolvimento do nosso ensino. É possível ultrapassar essa situação? É possível vencer essa situação? É preciso, é possível sim. Olha, quando o meu filho me reportou esta situação, eu disse, bom, tu não tens outra alternativa senão reportar isto à reitoria. E que é para ver o que é que se pode fazer com este tipo de professores. A mesma recomendação dou a vários outros estudantes que estão nesta situação. Se está no ensino secundário, no ensino básico, é preciso bater à porta do gabinete do diretor pedagógico e informar esta situação. É preciso que haja coragem e de se neutralizar este tipo de professores que andam à caça e de dinheiro dos seus estudantes, dos seus alunos, coisa inadmissível. Se nós queremos que Moçambique tenha quadros meritórios por capacidade e por aquilo que apreenderam durante anos de formação. Esta é uma das saídas. Bater à porta do diretor pedagógico, do diretor da escola e do diretor responsável pelo curso na universidade, porque não se pode admitir que as pessoas sejam retardados por conta da ambição e de certos
e professores e de certos e educadores. Obrigado, Dr. Manique. Vamos ao nosso tema do dia. Minhas senhoras, meus senhores, a semana finda fez-nos recordar do passado, fez aqui lembrarmos que há moçambicanos que já tombaram, alguns contraíram ferimentos graves, ligeiros, alguns ainda carregam marcas e sequelas da violência policial, outros até da própria criminalidade. A semana fim deste debate que criou-se aqui sobre dinheiro de Guambi, de Trevino Dias, fez aqui nos lembrar do passado sobre cidadãos moçambicanos que neste momento perderam o emprego, estão em casa, impossibilitados de continuar a ser uma função na área em que estiveram quando ainda tinham todos os membros, ainda tinham a capacidade física de o fazer. E alguns até serem desamparados. Estão agora na lista dos que recebem donativos, como os pobres do bairro. Tiveram que recorrer ao chefe de quarteirão, ao círculo, para receber. Um jovem que tinha tudo para dar na vida. Alguns porque estavam nas manifestações, outros estavam a caminhar, alguns que estavam no lugar errado, na hora errada, e foram vítimas de polícia ou de bandidos. É importante destacar isto. O nosso debate hoje, queremos perceber ao certo quem é que deve cuidar, responder por essas pessoas. É o Estado? São instituições? Outras? É a própria sociedade que deve fazer vaquinha, tirar um metical, 2 meticais, 5 meticais, 1000 meticais para apoiar o seu irmão? Há alguma entidade, há algum ser direcionado que tem a responsabilidade de suprir com as necessidades destes moçambicanos que neste momento estão em apuro? Até podemos estender aqui esta linha para os nossos irmãos que vêm da vizinha África do Sul, que tinham uma toda a vida. Eu dizia que daqui a pouco vou trazer imagens da vizinha África do Sul, em que não são sul-africanos civis a terem uma ação lá muito abonatória. Agora nos chegam imagens da própria polícia na fronteira de Ressane. Os dois irmãos vulgo cross-border estão a ser mandados descarregar tudo aquilo que tem a ver com tubérculos, tudo aquilo que vem de Moçambique para a África do Sul, que é levado para lá. Estão a descarregar. Como se estivesse nos Estados Unidos. O tratamento que os Estados Unidos estão a fazer com os nossos irmãos que vão para lá no Mundial, cães aqui, acolá, é mais ou menos o que os sul-africanos estão a fazer. Daqui a pouco eu trago essas imagens no chão, a vasculhar. Trago este assunto porque temos moçambicanos que saíram da África do Sul, estão em Moçambique. Voltaram, sem nada. Será que o Estado moçambicano, além de dar o carro, além de dar transporte, tem algum dever acrescido? A cidade tem algum dever de garantir que esses senhores possam inserir-se na comunidade, na sociedade moçambicana? Dr. Manique, sabemos que além de político, é defensor de direitos humanos. Como é que avalia essa situação? Massango, é assim. Vou pedir a sua anuência para destacar um trecho da Convenção sobre Direitos Humanos, onde se destaca que todos nós nascemos iguais em direitos e em dignidade. Esta frase diz muita coisa. Nós podemos levar um dia só a trabalhar nesta frase. Se todos nós nascemos completos e com vida, a nossa vida deve ser respeitada, e deve ser valorizada e deve ser protegida por todos aqueles que estão na linha
na linha da prevenção do crime, aqueles que estão na linha para proteger, socorrer, aliviar cidadãos em conflitos, cidadãos que pretendam chegar à sua casa, mas com tranquilidade, com paz e com muita segurança. Logo, é o dever do Estado garantir a proteção, garantir e prevenir que nenhum cidadão seja expoliado, que nenhum cidadão seja entregue a maus tratamentos, a tratamentos hediondos que não são compatíveis com a espécie humana. É dever do Estado proteger os seus cidadãos. Estamos a dizer que as pessoas que atravessam a fronteira para a África do Sul devem ser protegidos pelos 2 Estados. O Estado moçambicano deve proteger a todo cidadão que entra documentado e ou indocumentado, desde que se conclua que é cidadão moçambicano. Ajudar este cidadão a chegar ao seu solo pátrio e protegido. Estamos a falar da situação da África do Sul, em que a mercadoria das pessoas é espalhada no chão a procurarem algo que não vai ao encontro ou que não vai à lista dos produtos permitidos a entrar no outro país. A vasculha, por si só, é permitida, mas não de forma desumana. E mais do que isso, se tratar de produtos comestíveis, esses produtos devem ter um local apropriado, com condições higienizadas, para que se faça a vasculha. Porque o chão que nós pisamos leva ou acarreta consigo muitos vírus que podem contaminar aqueles produtos que outros cidadãos vão consumir. É um tratamento desumano, é um tratamento selvagem que não é permitido no mundo moderno. Porque queremos falar também desses moçambicanos que são escoraçados na República da África do Sul, embaixo dos olhos do Ramaphosa. Esses meliantes, esses delinquentes, esses irracionais que pegam em paus, em katanas, em pistolas, fazer correr os moçambicanos e não só. Mas também permita-me dizer que quando nós falamos da xenofobia, estamos a dizer que todas as pessoas que não são daquele país, que são imigrantes, que não têm a documentação devida, devem merecer o mesmo tratamento. Neste momento, estamos diante de uma afrobia. Afrobia significa que é procurado o estrangeiro da cor negra para abandonar a África do Sul. Então, não é xenofobia, é afrobia. O que significa que estão atrás dos estrangeiros da cor negra que não podem continuar a contribuir para o desenvolvimento da África do Sul. Mas é bom que se lembre que nos anos 30, anos 40, os nossos avós, bisavós, é que desenvolveram a África do Sul, é que abriram as minas da África do Sul, é que tornaram a África do Sul
o que é hoje. Então, não, este tratamento e selvagem levado a cabo pelos sul-africanos é uma perseguição e que não reúne nenhuma valência humana que se possa atribuir. Porque esqueceram de que os que tornaram mais alta a riqueza da África do Sul não são os sul-africanos. São estes moçambicanos, são estes malauianos, tanzanianos, zimbabueanos, sutos e debeles e outros. Não são propriamente os sul-africanos. Tanto que é bom que se perceba que esta guerra desenfreada levada a cabo pelos sul-africanos, fundamentalmente pelos Zulus, não vai terminar bem para a própria África do Sul. Não vai, porque este é um povo preguiçoso, é um povo que não gosta de trabalhar. São preguiçosos sul-africanos? São muito preguiçosos. Muito preguiçosos. E é por isso mesmo que numa empresa onde há várias nacionalidades, dificilmente tu podes encontrar um sul-africano a dirigir, a orientar trabalhos. Por quê? Porque, à partida, não é um trabalhador notável, não é um trabalhador que tem valências ou que gosta do que é atribuído para fazer. Então, esta preguiça mental dos sul-africanos vão fazer cair a África do Sul. Sem estrangeiros da África do Sul ou sem africanos de outras nacionalidades? Não vai longe. Não vai longe. Não vai longe. E é assim, Massando. Nas minas da África do Sul, dificilmente tu encontras um manager sul-africano, salvo aqueles que foram solicitados para trabalhar na mina porque estudaram e vão lá para trabalhar com papéis, para orientar os trabalhos com base na ciência e não para dar duro. Trabalho braçal não é com eles. Não é com eles. Não é com eles. Dói para nós, porque os nossos irmãos são mortos a katanas. Os nossos irmãos são mortos a pedradas. Os nossos irmãos são mortos e a bala. Isto mostra que o desenvolvimento da África do Sul é selvagem. Eles não sentiram na pele o quão sacrifício para erguer um país como a África do Sul. Estas pessoas que são ditas que estão lá para roubar as mulheres deles, é porque estes cidadãos gostam de si, têm aprumo, têm a delicadeza, são românticos e qualquer mulher diante de um homem assim entregam-se. Fogem dos homens brutais, dos agressores, que vivem a vida a pancadarias e, no entretanto, quando encontram este povo afável de moçambicanos, de zimbabueanos e outros, dizem: aqui eu encontro a minha verdadeira paz, o meu verdadeiro relacionamento baseado em respeito, admiração e empatia e tudo o que uma mulher precisa encontra nestes cidadãos não sul-africanos. Então,
estes estrangeiros não vão raptar as mulheres, conquistam as mulheres. Essas mulheres conquistam estes estrangeiros que estão lá. Merecer do bom comportamento, da boa convivência, da harmonia, da solidariedade e da empatia que estes moçambicanos têm para com uma mulher. Então, não devem ser mortos por reunir estas qualidades todas, qualidades humanas. Homens que trazem harmonia na família. Então, não podem ser mortos por isso. Então, que aprendam a entrar no mundo da civilização para conquistar este amor que as mulheres entregam a esses homens. É triste. Há 2 dias eu estava a ver um vídeo em que sul-africanos matavam um jovem a pauladas, a pedras, e como se não bastasse, vêm e perguntam-se uns aos outros: e filha Índia? E filha Índia? Quer dizer, morreu este cão. Quer dizer, é preciso que a diplomacia internacional faça valer a proteção dos direitos humanos. É preciso que a Comissão Nacional de Direitos Humanos esteja na linha da frente. E é para isso que foi constituída. Esta Comissão Nacional de Direitos Humanos, junto do Ministério da Justiça, a Comissão Nacional de Direitos Humanos, eleita entre parlamentares, sociedade civil, faça valer o seu papel. É criada esta comissão para ajudar a racionalização do Estado na defesa de direitos humanos. Para racionalizar o Estado a prevenir crimes. Então não podem ficar de braços cruzados como se não estivesse a acontecer nada embaixo dos seus olhos. Então eu convido o Al-Bashir Makassar a tomar a dianteira, atravessar a fronteira, negociar com a Comissão de Direitos Humanos da África do Sul. Não foram constituídas estas comissões para pôr gravata e casaco, passearem a classe. É para ir onde há o sofrimento. É para irem lá onde há violação de direitos humanos, onde a vida humana é desprezada. O artigo 40 da Constituição da República de Moçambique dá a primazia à vida. Ninguém pode tirar a vida a outrem. O Estado moçambicano, como tal, não está outorgado de nenhum poder para permitir que um moçambicano seja morto, senão pela lei divina que prescreve que todos nós temos um tempo de vida no mundo e ser Deus a permitir que cada um embarque à sua vez e não forçar a retirada da vida de qualquer que seja o cidadão. A cidade moçambicana tem algum papel? A cidade moçambicana, os moçambicanos, no seu geral, têm aqui algum papel face a esta situação? Tem sim. Tem sim. Nós já devíamos estar na rua. O artigo 51 da Constituição da República de Moçambique diz que quando o povo, as pessoas, estiverem desavindas com o Estado, têm o direito de se manifestar para obrigar o Estado a tomar uma posição. Neste caso, para obrigar o presidente da República de Moçambique a tomar uma posição enérgica com relação
às mortes dos moçambicanos na África do Sul. Ele não pode, está proibido de assistir passivamente à morte dos moçambicanos. Ele foi colocado no poder, jurou pela Constituição da República de Moçambique, respeitar o Estado e as leis. E porque o Estado é o conjunto de todos os moçambicanos, respeitar os moçambicanos dentro e fora do país. Criar condições para que os moçambicanos vivam tranquilos, em paz e protegidos. Nós não estamos a ver a ação do governo, a ação do Estado na África do Sul. E, no entretanto, nós estamos a pagar um embaixador na África do Sul que não está a fazer nada, estamos a pagar consulados em todas as províncias da África do Sul que não assistem os moçambicanos. Estas pessoas que são escorraçados e muitas das vezes com a polícia atrás, tu não vais encontrar um secretário, primeiro secretário, o segundo secretário da embaixada a acompanhar aqueles cidadãos. O que significa, logo, que o papel do Estado é zero, onde é mais solicitado para se fazer valer. Então, na África do Sul não estão a morrer cães, não estão a morrer gatos, estão a morrer moçambicanos. Todos nós devemos nos sentir na responsabilidade de, em conjunto, encontrarmos uma forma de uma recepção calorosa a estes moçambicanos. Devemos criar condições para os centros de acomodação em que as pessoas gritam todos os dias. Nós vimos e ficamos pávidos e serenos, como se não estivesse a acontecer nada. O NGD nunca se faz lá levar mantimentos para as pessoas que estão aglomerados à espera da sua vez para serem recambiados para o país. Então, não é para isso, Massango, que estas instituições todas foram criadas. Foram criadas para, em caso de desastres naturais, estarem na linha da frente. Socorrer aos moçambicanos. E hoje temos este dilema com as autoridades sul-africanas, que estão a expulsar os moçambicanos. E nós ficamos na varanda a espreitar passivamente a morte lenta a que aqueles cidadãos estão devotados. Então nós rasgamos o desafio de 1948. Rasgamos o desafio que a Constituição da República de Moçambique nos garante. A proteção de direitos está lá na Constituição. Socorrer as pessoas em sofrimento está lá. Temos também um Ministério da Mulher, Ação Social. Nós não estamos a ver o papel desta mulher e ação social. Estão lá mulheres, estão lá crianças, estão lá velhos, e, no entretanto, não vemos a relevância deste ministério, que sai e vai ao socorro dos moçambicanos que tanto precisam deste ministério. O NGD não está lá, este ministério não está lá, o Ministério do Interior não está lá, o Comando Geral da Polícia não está lá, porque devia estar no local para trabalhar com a polícia sul-africana na proteção dos nossos irmãos.
Mas quando é um cidadão sul-africano que morre aqui, o nosso país para. Recebemos homens armados e fardados que violam a soberania do nosso Estado. E, no entretanto, nós morremos, não vemos nenhum polícia que atravessa para o outro lado. Não há nenhuma concertação com aquela polícia do outro lado para fazer valer os direitos destes moçambicanos. Nós não estamos na idade da pedra em que alguém é escorraçado na sua casa, expoliam os bens e sai de calção e camiseta, queimam tudo, roubam tudo, destroem tudo. O nosso Estado está na varanda a espreitar. Será que estão a morrer de verdade? Será que, quer dizer, há uma dúvida enorme do nosso governo de que os seus cidadãos estão sendo mortos como formigas. E não há nenhuma intervenção de vulto do nosso Estado. Isto dói, Maçã. Dói. Olhando Dói. Só para terminar. Há 2, 3 semanas, um casal de sul-africanos foi morto na zona de choque. A polícia sul-africana entrou aqui para vingar a vida de 2 cidadãos. Nós estamos a falar de milhares, estamos a falar de 2 cidadãos. Lá na África do Sul há o sentido de Estado, a prevenção, a proteção, a salvação, a busca de esclarecimento sobre a forma como estas pessoas foram roubadas e foram roubadas igualmente à vida. É um governo que se preocupa, mas o meu governo aqui assiste tudo de câmara lenta. Mas o que deveria fazer o nosso governo, do seu ponto de vista? Olha, primeiro vou dizer uma coisa que parece engraçada. Peça a linha, produção, imagens da direção. Quando tu adquires o passaporte, ali na primeira página e na última página do teu passaporte, diz: o Estado moçambicano é responsável pela vida, pela segurança do cidadão em qualquer parte do mundo onde ele estiver. Então, o que nós estamos a reclamar aqui é que há palavras na Constituição, há palavra nos instrumentos e documentos de viagem que não são respeitados. O governo ignora. Da mesma forma como a África do Sul atravessou a fronteira e entrou para Moçambique, a busca da responsabilização das pessoas que mataram 2 boers aqui, o governo moçambicano devia fazer o mesmo, entrar para Mpumalanga, onde são mortos os moçambicanos, entrar para Durban, onde são mortos os moçambicanos, e um pouco mais para cá, e na zona dos Vendas. A procura de formas concertadas para que os moçambicanos, se tiverem que sair, saiam em segurança, saiam protegidos. A presença do Estado fazer valer. Estou preocupado com os meus concidadãos.
A imigração ilegal é proibida. Mas o mundo global hoje vive esta situação. Há 3 dias, há imigrantes em número de 600 que escalaram uma das ilhas e parece-me que virou o barco. Todos aqueles países, Namíbia, cá em África, Itália e várias outras, mandaram barcos para socorrer as vidas humanas. Nós pertencemos a um mundo global. Vai daí que o programa das Nações Unidas em Moçambique devia estar na dianteira para ajudar, minorar o sofrimento dos moçambicanos. Temos aqui Nações Unidas. Com muita tristeza, foram meus colegas. E, no entretanto, não se pode olhar passivamente a morte das pessoas. Nós não podemos permitir que um zimbabuiano seja morto em Moçambique. Um malauiano seja morto em Moçambique. Da mesma forma que a própria África do Sul não pode permitir que várias outras nações tenham os seus filhos agredidos passivamente. Dou nota 10 à Nigéria, ao Ghana, que tomaram uma posição enérgica contra o governo da África do Sul. Mas nós, moçambicanos, com possibilidades de entrarmos a pé na África do Sul, acompanharmos e socorrermos, estamos nos gabinetes. O chefe do Estado foi para a África do Sul para tratar de negócios e disse: tratamos também a situação da imigração ilegal, tratamos também a situação da xenofobia. O que significa que não está na agenda do nosso chefe do Estado socorrer os moçambicanos. Criar uma metodologia concertada para que os moçambicanos entrem no país com maior dignidade. Por isso que tudo é também. Por quê? Porque não é prioritário. Os melhores falantes do português percebem esta minha indignação. Quando também aproveitei a oportunidade, a ocasião, para falar ao de leve sobre esta situação. Não tinha que ser também. Tinha que ser um ponto a ser discutido. E desse ponto sair uma resolução. Não é isto que nós ouvimos do chefe do Estado. Tanto que é abominável, Massão. Ok, Dr. Manique, olhando não só na vizinha África Sul, os moçambicanos têm passado por estes cenários não lá muito abonatórios. Olhando para Moçambique no seu todo, há vítimas de baleamento, balas perdidas, também houve vítimas já quando das manifestações. E a questão que se nega a calar agora é quem deve, em algum momento, responsabilizar-se por estes cidadãos. Temos o caso do Inocêncio, numa das primeiras marchas que houve aqui no país, foi baleado. Eu recordo que Elvino Dias era o advogado do mesmo, foram até a PGR, precisavam lá de uma indemnização de quase 300 milhões e na altura disseram que era muito. Este caso está pendente, não há nenhuma informação sólida sobre isto. Foi graças a apoio de alguns moçambicanos que conseguiu ter lá prótese, conseguiu lá ter alguma coisinha para poder tampar aquela parte onde o olho dele
tinha sido atingido. A pergunta que coloca o Dr. Mayique é quem é que deve, de facto, ser obrigado, quem é que deve, de facto, arregaçar as mangas e cuidar, dizer, este é meu, não importa o cenário em que houve isto, vamos cuidar. Honrado Massango, nós primeiro falamos do preâmbulo das Nações Unidas e depois falamos da proteção dos direitos dos cidadãos consignados na Constituição da República. Trazer este conjunto todo cabe ao Estado garantir a saúde e a tranquilidade dos seus cidadãos. Cabe ao Estado, vou diretamente para o capítulo das manifestações. O que se sabe é que o conjunto das manifestações havidas, a polícia, para repelir essa manifestação, não precisava usar medidas de coação com recurso à bala, senão do gás lacrimogêneo ou na resistência dos manifestantes usarem balas de borracha, usarem o casquete. E estas são as medidas que a polícia em qualquer parte do mundo tem que usar para repelir as pessoas que estão em contramão com a Constituição, que estão em contramão com as normas estatuídas no país. Se é o Estado que permitiu a polícia atirar para matar, significa logo que é o Estado que deve responder pelas atitudes e comportamentos da polícia e ressarcir às famílias, às viúvas, aos viúvos e aos pais cujas crianças, os jovens, foram tirados a vida à bala. Em que medida é que tem que se usar a força coerciva com recurso à arma? É que tu tens que avaliar a proporcionalidade de força. Se aquele está a usar a arma, você também, por último, tem que usar a arma. Estamos a dizer que há proporcionalidade de forças. Numa situação em que você está a repelir pessoas que só têm camisetas, só têm